Setembro entrou. Nós recebemos em setembro a reforma administrativa e é dela que eu proponho a falar para vocês. Que muitos estão batendo palma e comemorando essa reforma, mas a reforma ela não está sendo feita devido e com a justa necessidade de ser feita. Ela veio exatamente satanizar o servidor público. Porque servidor público não tem 60 dias de férias. Quem tem 60 dias de férias são juízes e políticos. Servidor público não tem supersalários. Quem tem supersalários são juízes e políticos. Nós não temos aposentadoria compulsória porque erramos. Quem tem são juízes. Nós não definimos nossos salários como a gente quer. Quem faz reunião em volta de uma mesa são políticos para definir seus salários. Aliás, vocês viram aqui em Guanambi há pouco tempo. Então, nesse momento, o que eu trago entre a ignorância e o conhecimento, faça a opção pelo conhecimento. Procure entender o que é essa reforma administrativa. Se você cair ali na esquina, quem vai lhe atender vai ser um servidor público do SAMU. Esse vai ser atingido pela reforma administrativa. E vai ter prejuízo nas suas férias, vai ter 13º reduzido, vai poder ser demitido a qualquer momento e a equipe médica que vai cuidar de você, junto com as enfermeiras, com os auxiliares, recairá sobre eles essa reforma, recairá sobre o varredor de rua, sobre o atendente, sobre os professores. E um dos princípios básicos da reforma é a quebra da estabilidade do servidor público. E eu vou deixar claro aqui por que eles querem quebrar. Porque se você perguntar a seu avô, uma pessoa aí mais ou menos de 80 anos, iria trabalhar em alguma repartição pública, aquele que o político encomendasse. O passo dado para a reforma administrativa, no sentido da quebra da estabilidade, é exatamente essa. É ter o poder de botar quem eles querem, colocar, tirar, trocar, pela empatia do voto, pela empatia político-partidária. O que a gente traz para que você reflita? Se você faz isso com a educação, você vai ter exatamente os cargos comissionados, as pessoas que eles encaminham para lá, e toma isso como benesse e bônus para a política. A questão é extremamente séria. Nós servidores, quando precisamos reaver nossas perdas salariais, a gente tem que enfrentar greve. Essa greve vai ser julgada, se ela é legal ou ilegal. A primeira providência do político é cortar nossos salários, é nos punir. Outra coisa, o servidor público não trabalha devidamente. Toda a repartição tem os órgãos reguladores do fazer de cada servidor público, tem as punições devidas. Se você faltou, você toma falta, é descontado no teu salário. Existem as comissões para julgar seus atos dentro de cada instituição. Então vamos parar e pensar e ver a quem essa reforma está beneficiando. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, não existe nenhuma preocupação com a condição do servidor público aqui no Brasil. Recentemente mostraram uma matéria aí sobre a síndrome de burnout, escreve B-U-R-N-T. Que é essa síndrome? Ela está acometendo os profissionais de saúde por causa da pandemia. Essa síndrome acomete professores há décadas. A pessoa, de tanto estresse, de tanto cansaço, ela perde sua capacidade de agir na sua devida capacidade física. Ela mina, ela cansa, ela estressa, ela começa a desenvolver apatia ou muitas vezes fica estressado mesmo e cai o rendimento. Imagine você com 2 filhos, normalmente a gente reclama. Transfira isso para uma sala de aula com 30, 40 alunos.
qual a condição. Aí, sobre isso, vai recair agora a perda da licença-prêmio, que é um direito que ele tem a cada 5 anos tirar 3 meses, que é 3 meses que ele pode parar, que ele pode ir ao médico, que ele pode se cuidar. Está dentro da reforma. Está dentro da reforma a perda do 13º. O professor vive endividado. O 13º é o que repõe um pouco as dívidas que ele tem. Ele não tem outro lugar para trabalhar. Ele trabalha naquele lugar, não tem renda extra. Aí você tira o 13º dele, prejudica mais a vida dessa pessoa que já está com salários baixíssimos. Veja o salário dos policiais, veja o salário dos professores, veja o salário dos servidores em geral da área de saúde, de todas as áreas, qualquer área que você quiser. Você tirando a instância superior, que são políticos, e o judiciário, o resto ganha muito mal nesse país. Ganha muito mal nesse país. Então não vejo qual é o privilégio de ser servidor público. Lógico que ninguém está lá, obrigatório, mas respeitar. Os direitos já conquistados é o mínimo que a gente espera que os políticos nos garantam. Que nesse momento eu falo, como servidora pública, como professora e como pré-candidata, exija dos seus políticos, dos seus deputados, dos seus vereadores que estão aí, que pretendem entrar, que tenha a decência e dignidade de se posicionar, de falar o que é que pensa sobre a reforma administrativa. Você pode estar elegendo gato por lebre. Tome bastante cuidado. Então vamos parar e pensar e tomar a devida decisão na hora do voto e cobrar daqueles que a gente já confiou o voto, postura e posicionamento. A reforma administrativa não é reforma para atender a população, para atender as camadas que estão aqui trabalhando, derramando suor no seu cotidiano. É para atender interesse político, financeiro escuso a nós. Não trará nenhum benefício a você. Você terá apenas uma péssima qualidade de atendimento se vocês acham que a qualidade de hoje não é satisfatória. Depois da reforma, tenha certeza que ela vai piorar centenas de vezes. A nós, professores, é cobrado a nossa qualificação. Retira-se os benefícios da qualificação, que é um ajuste no salário de porcentagem. Não faz sentido. Não faz sentido a gente perder direitos que já foram conquistados às duras penas através de lutas, porque ninguém nos dá nada de graça. Tudo que o servidor conseguiu foi por lutas, por demandas, no embate do cotidiano com exatamente os políticos que se antepõem ao bem-fazer dos servidores públicos para com a população. Então, olhe em volta de você e veja quantos servidores públicos você conhece e veja o trabalho de cada um. No mais, boa tarde.